Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV deste domingo, aqui na Masper TV. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um apoio aí, o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Lembrando sempre, né, na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e a gente convida você para conferir também o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram, @Revista em Evidência. Para muitos historiadores, a educação, e para mim também, com certeza, é a pauta mais revolucionária e cara que existe, né? E hoje, para abordar esse assunto, o programa Em Evidência na TV recebe uma especialista no tema, a deputada estadual Patrícia Alba, que é presidente da Comissão de Educação da nossa querida Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputada, mais uma vez, seja muito bem-vinda, obrigado por nos atender pela participação. Agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, Cláudio, contigo e com os espectadores da TV, Em Evidência na TV, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação. Eu estou presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa durante esse ano. Essa comissão é uma comissão que tem bastante trabalho, porque passam por ela todos os projetos que têm vínculo com a educação. Então, nenhum projeto chega ao plenário para ser votado, tratando do assunto educação, que não passe lá pela nossa comissão. Então, lá a gente define o relator daquele projeto, o relator faz o seu parecer, ele tem uma votação, inclusive, dentro da comissão, e aí, após esses projetos, então, eles podem ser votados no plenário da casa, né? Até nós tivemos algumas mudanças e alguns projetos, eles são votados exclusivamente na comissão, né? Nem passam para ser votado dependendo? Nem vão para o plenário. Não, são votados Sim, ali. São ali que passam, não. Projetos de votação conclusiva. Perfeito. Na Comissão de Educação. Aliás, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Opa! É uma grande comissão que recebe todos os projetos referentes a esses temas, né? Claro que a educação acaba sendo um pouco mais abrangente do que os demais, mas todos esses são tratados dentro da nossa comissão. Que, além dos projetos, nós também temos inúmeras proposições de audiências públicas sobre diversos temas que tratam sobre esses assuntos, né? Então, eu posso aqui te trazer alguns exemplos. Nós tratamos de uma audiência pública para tratar das bibliotecas nas escolas públicas. Nós tivemos audiências públicas para tratar de hospitais-escolas. Nós tivemos audiência pública para tratar da Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, que infelizmente teve o seu convênio com a prefeitura rescindido, desfeito, enfim, então era para ser o final dessa orquestra, e lá na comissão, então, nós trazemos todos esses temas que são referentes a essa pauta de educação, de cultura, enfim, e para tentarmos solucionar alguns desafios, digamos, né? Fazer essa mediação, porque nós somos o meio, nós somos onde se fazem os debates, né? Ou então as votações. E aí a gente faz mediação entre o município, entre o Estado, entre o cidadão. Parlamento. É o parlamento, é o lugar de falar, de debater. Né? Muito bem. Não, e a educação, a gente viu agora que tem uma gama de demandas, né, deputada, muito grande, e é um desafio mesmo, né? Porque a gente tem aí o desafio de qualificar a nossa educação, né? Eu vou começar também lhe perguntando, né? A gente vai seguir falando sobre algumas demandas dessa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aqui do Estado, mas eu vou seguir lhe perguntando, deputada, qual a sua opinião sobre a progressão parcial dos alunos na rede pública do Estado? Sim, esse foi um debate bastante grande com o Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Educação,
Porque teve agora, no final do ano, um decreto feito pela secretária dando indicações de como as escolas deveriam agir no caso de alunos que fossem repetir, que fossem reprovados nas matérias, Isso. né? Na verdade, a gente está tratando aqui daquilo que a gente chama de dependência. Eu confesso, eu peguei matemática, eu peguei na 7ª série, eu peguei dependência. Sim, a gente vai para o outro ano com uma disciplina pendurada. Isso, exatamente. Tu passa de ano, tu não reprova, mas Sim. tu fica com aquela tem um limite, matéria que ele conta. duas. Exatamente, tem um limite de 3. Três. Tinha o limite de 3. Isso. Hoje, na verdade, é que como mudou muito a forma, a educação hoje, ela tem uma outra estrutura. Ela é dividida em 4 temáticas e dentro dessas nós temos várias matérias. Então, o que esse decreto estadual diz? Que pode fazer a progressão o aluno que repetir em até 4, dividido em 2 dessas temáticas macro. Então, na verdade, pode ser, a pessoa pode rodar em ciências e física, mas não pode rodar também em biologia. Entende? Dentro daquela temática maior, macroárea, né? entendi. Então, ela pode rodar Máximo em 2 disciplinas, mas elas são divididas. Tá. Isso foi uma decisão do governo do estado. Claro que essa decisão ela tem um pouco a ver com aquilo que o governo precisa de números, precisa ter números bons, e essa é a crítica, números bons de aprovação, e a crítica é essa. Ao mesmo tempo, e aí nós tivemos a oportunidade também de conversar com a secretária Raquel e com a equipe dela, porque a estratégia da Secretaria de Educação é evitar a evasão escolar. Sim, né? A pessoa começa a repetir muito e tal e é capaz de abandonar. Exatamente. O que os números indicam que acontece. Então, os números indicam que a evasão é muito maior daqueles que repetem. Né? E isso a gente vê que na prática acontece. É uma frustração, né? Um desânimo. Imagina. Exatamente. Então, qual que é o objetivo em se tratando dessa progressão nesses termos que a Secretaria do Estado de Educação determinou? Que o aluno aprenda, né? Então, a reprovação, ela significa que, ok, o aluno não atingiu os objetivos, mas, ao mesmo tempo, o professor também não conseguiu passar aquela informação que ele deveria. Então, a ideia é justamente que, neste período de progressão, o professor possa passar esse conteúdo de uma forma que o aluno consiga entender e aprender, né? Porque o objetivo, na verdade, não é repetir, não é reprovar. O objetivo é aprender. Então, a progressão tem este viés. O que nós agora devemos fazer? Porque isso é determinação do governo do Estado e é uma discricionariedade dele fazer, né, desta forma. Agora, nós como Assembleia, claro que se fosse algo que estivesse completamente fora do escopo da educação, a gente atuaria para impedir ou para evitar. Mas não, o que nós precisamos fazer agora, então? Fiscalizar para que, de fato, as crianças aprendam, então, né? Porque não basta dizer que vai ter a progressão, que vai passar de ano e que tudo é mil maravilhas. Mágica, né? Porque não é assim que funciona. A gente sabe que nós trabalhamos com escolas que, com muita falta de infraestrutura, com falta de professores, com falta de equipamentos adequados para que o professor ensine e para que a criança aprenda. E aí nós vamos ter ainda mais algo que o professor vai precisar fazer, né? E é durante o período de aula, não é extra. Então, nós agora temos o compromisso de fiscalizar para ver se isso, de fato, na prática, está funcionando e está dando certo. Porque o objetivo
é bom. Sim, né? Vamos ver bom. o fim né? A finalidade é boa. O problema e que a Assembleia tem esse papel fiscalizador. Exato, a gente, como Comissão de Educação, tem essa obrigação de fiscalizar em todos os sentidos a atuação da Secretaria de Educação e, inclusive, um tema que possivelmente depois nós vamos tratar também, que é o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, né? E Sim. isso também é função da comissão fiscalizar. Antes de tratar desse tema, deputada, vou perguntar também um tema que tem se falado muito, né? Que é como garantir a inclusão dos alunos TEA na rede pública de ensino, que é o transtorno do espectro autista, que também tem muitas leis. Aliás, o Rio Grande do Sul ele é pioneiro numa série de leis, de legislações que defendem, né, a vaga para essa criança, o acolhimento para essa criança. Inclusive tem aquela dúvida se tinha, né? Se botava em escola especial, se botava em escola simples, mas tem que ter um acompanhamento. Como é que está isso, deputada? Sabe que a falta de legislação não é o nosso problema, né? Isso. Aliás, em várias áreas. Isso, né? É ótimo. Existe uma atenção muito especial para a inclusão. E acredito, eu sou uma pessoa sempre muito otimista, eu acredito que na grande maioria se tem a intenção e a boa vontade de que as coisas aconteçam da melhor forma. Na prática, nós temos bastante dificuldade ainda, especialmente nas escolas estaduais. Nós temos um diferencial nas escolas municipais que, no geral, elas estão mais adaptadas para receber alunos atípicos, alunos com TEA, alunos com Down. Exatamente. Mas o governo do estado, ele vem com um déficit na educação de muito tempo, é muito longo. Então, se a gente parar para pensar que as escolas não têm o mínimo de estrutura possível para ter um aluno dentro da sala. Às vezes não tem banheiro. Hoje, se nós dissermos assim que nós sabemos que as escolas têm falta de ar-condicionado, a grande maioria. Né? É uma minoria que já possui ar-condicionado. Mas se nós disséssemos hoje, vamos colocar ar-condicionado em todas as escolas, não seria possível. Não tem recurso. Não. O recurso se conseguiria. Não tem estrutura e capacidade a questão da rede elétrica. De energia, acolher esses áreas. Tem que ter uma rede especial. Tem que ter uma rede especial. Então, a gente tem tantas dificuldades que vão se somando. Você imagina escolas até de madeira aí? Sim, escolas de madeira. Sim. Nós temos escolas, por exemplo, agora eu não vou dizer o nome da cidade para não errar. Bom. Mas nós temos uma escola, tratamos ainda na semana passada na comissão, que ela teve toda uma reforma, ela teve ar-condicionado colocado, tudo, ela ficou excelente. Só que a rede, e daí não é a da escola, é a da rua que chega para a escola, não tem capacidade para manter a escola. Eles não podem acender a luz. Sim, senão dá um curto que vem da rua, nos geradores que vem na rua. Exato, então nós temos coisas gravíssimas. E a questão da inclusão, que ela não está nessa parte estrutural, mas todas essas questões elas acabam se fundindo. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma lei que determina que nós temos que ter um agente que todo mundo conhece como monitor. Isso, monitor, né? Exatamente. Um monitor que é aquela pessoa... tem uma atenção especial. Isso, que ele auxilia o professor, ele auxilia o aluno, ele fica ali dando um suporte que é necessário para todos os alunos, não individualmente, mas ele é necessário para as escolas que têm alunos com um transtorno do espectro autista que tenham que tenha essa pessoa, digamos, né? Só que nós não temos isso em todas as escolas e é muito porque hoje nós temos um número muito grande de autistas e é impressionante assim como cresceu, como aumentou. Hoje, o número segundo os estudos, o número é de uma criança com autismo
para cada 36 crianças nascidas. E antes era um número, sei lá, de 1.000, uma coisa assim. Mais de 1.000, mais de 10, era um a cada 10 mil, mais ou menos, exatamente. E nós mudamos para 1 para 36. Então, hoje, certamente, em cada sala de aula, nós vamos ter uma criança com um transtorno do espectro autista. Isso é muito natural. E nós precisamos saber lidar. Mas aí nós temos, sim, dificuldades ainda na rede estadual. Nós não temos esse agente educacional em todas as escolas, mas nós também não estamos formando professores que sejam capacitados para esse acolhimento. Se hoje na faculdade, se tu perguntar, dentro da faculdade, os professores têm uma cadeira. Olha, muito pouco. Exatamente. Então, é uma necessidade de aprendizado também dos professores, também das pessoas que vão tratar. E, claro, aí eu amplio um pouco aqui, porque hoje nós estamos tratando da educação, mas a questão da inclusão, ela vai muito além da escola, né? Porque quando a gente fala de inclusão, Cláudia, as pessoas pensam na escola, né? Mas não é só a escola que vai fazer com que essa criança se sinta realmente participante da nossa vida em sociedade, né? Não basta que ela esteja dentro daquela escola e que os coleguinhas não convidem para uma festinha, que ela não participe do dia a dia desses alunos. Então, claro que isso se estende para toda a sociedade. E aí nós, como sociedade, primeiro, nós precisamos de uma compreensão e de um entendimento de como é que funciona, porque às vezes a gente não sabe como agir, né? E tem alguns transtornos, como o do espectro autista, que cada criança tem o seu jeito, a sua forma de agir, e a gente precisa saber como lidar. E nessas questões nós temos aí nos municípios várias associações de pais, de amigos, de pessoas que pela necessidade se reúnem e elas acabam fazendo um trabalho fantástico, acolhendo esses alunos e os pais também. Sim, é verdade, porque a família, os pais precisam desse acolhimento. E nós trabalhamos lá na Assembleia, a gente procura sempre também dar uma atenção muito especial para essas associações, porque elas acabam trabalhando, fazendo uma parte que era do governo, que era do poder público, e muitas vezes elas não têm sequer um apoio do poder público. E a gente procura, então, estar sempre colaborando, ajudando todas as associações que envolvem essa temática, porque elas preparam essa criança para a vida, elas preparam essa criança para o trabalho, elas preparam essa criança para ela ser independente, para ela poder ter a sua profissão, o seu salário e principalmente, que é uma coisa que é muito cara assim, para os pais, né? A preocupação dos pais, o que é essa criança, como é que ela vai ficar adulto depois que os pais se forem. Né? E tanto na escola quanto essas associações, e eu acredito que a gente tenha que trabalhar muito mais ainda para dar uma vida digna para essas crianças, porque elas podem, elas têm condições, elas merecem e a gente pode ajudar. Com certeza. Deputada, também a gente teve aí, a senhora propôs aí ações, né, para facilitar, a gente já está falando aqui dessas famílias atípicas nas instituições que acolhem, mas também a gente estava falando fora do ar sobre uma escola, fiquei curioso. Sim. Como é que é isso? Essa foto que tu acabou de mostrar, que eu e o Marco estamos na frente de uma escola, é a escola mais moderna de Gravataí e ela fica num loteamento chamado Breno Garcia, que é um loteamento de 2.025 casas que foram destinadas a pessoas que moravam em locais de risco, locais que alagavam, ou então que não tinham uma residência e estavam lá cadastradas, né, para receber um lugar para morar. Então, são 2.025 famílias hoje que moram nesse loteamento com dignidade. E ele é um loteamento, eu sou assim, a menina dos olhos, né, porque esse é um exemplo de como pode ser feito. De como pode ser feito e do que é a atuação de um político, né? A nossa atuação de verdade, ela serve para melhorar a vida das pessoas, para mudar. Esse é o objetivo. Quer dizer, para mudar para melhor, né? Para às vezes muda para pior. Então, esse Breno Garcia, ele foi um loteamento que ele foi construído com 3 creches,
uma escola de ensino fundamental, que é essa que tu mostrava aí, que até tem o nome da mãe do Marco. Olha aí. E ela é a escola mais moderna da cidade, porque ela é num lugar de vulnerabilidade. Sim, mas e tem é lá tudo. que precisa. Sim, né? é verdade. Não adianta se deslocar lá para não sei aonde. Tu precisa dar melhores condições de ensino para quem mais precisa. Sim. Né? Então, tem essa escola, fora também tem posto de saúde, tem posto do CRAS, tem um posto avançado da Guarda Municipal. Opa. Então, é todo o bairro. É uma cidade, ela é maior, esse bairro é maior que 60% das cidades do Rio Grande do Sul. Eu ia imaginar, porque eu tenho conhecido muitas cidades de 4 mil habitantes. Aliás, o nome das ruas habitantes. são os nomes das cidades menores do que o uma bairro homenagem. do estado. É uma homenagem. Uma homenagem. E o que aconteceu, assim, esse bairro, ele foi todo feito, pensado, mas ele precisaria de uma escola de ensino médio. E isso é obrigação do governo do Estado. Então, lá na época, nós fizemos um convênio com o governo para que o governo fizesse essa obra. Infelizmente, passou o governo, entrou o governo e a obra não foi feita. E quando eu me tornei deputada, uma das minhas pautas especiais, foi a construção dessa escola. Então, eu tive conversando com o vice-governador Gabriel e assim, na mesma hora que eu levei essa pauta para ele chamou a secretária de Educação, chamou a de Obras, né, a de Obras da Educação, e nós sentamos e trabalhamos, e aí, claro, a gente mostrou toda a necessidade daquele bairro e do entorno, né, porque essa escola ela vai atender mais gente, e o governo do estado, então, se propôs a fazer a escola. Eu acredito, eu não sei há quantos anos faz que o estado não constrói uma escola. Eu sei que faz mais de uma década. E eu tenho certeza que essa é a única escola que o governo do estado está construindo. Né? Uma escola nova, ela vai ser lá em Gravataí, ela vai ser escola de ensino médio e técnico, para mais de 1.000 alunos. A gente tem já o projeto dela, ela vai ser uma escola fantástica lá para uma região que precisa muito disso, que tem muitas crianças de ensino médio, não tem. Claro, e agora, essa parceria nossa com o governo do estado, inclusive, o governador teve em Gravataí, anunciou a construção da escola. 45 milhões o investimento na escola. Não é gasto, governador, é investimento. Vice Gabriel, o governador Eduardo, não é gasto, isso é investimento mesmo. E mas é só uma escola, tem outros lugares. Gente, aí também não dá para ficar só se queixando, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai 45 milhões de reais. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Mas tem que ir fazendo. E a gente, então, eu tenho muito orgulho de ter levado essa demanda e ter sido acolhida tanto pelo Gabriel, vice-governador, quanto pelo governador Eduardo Leite. E a escola vai ser construída, já está em fase de licitação. Né? Olha aí. E essa, até assim, complementando, para mim, a educação, ela é o norte, né? Porque o que o político precisa fazer? O que a gente... A pessoa que trabalha no setor privado, ela trabalha para pagar suas contas e, claro, e se puder, mais para viver com conforto, para passear, para lucrar, para fazer suas coisas. O que a pessoa que trabalha no poder público tem que fazer? Ela tem que reduzir as desigualdades para que as pessoas possam ter todas uma melhor condição de vida. De países desenvolvidos. Exatamente. Quanto menos desenvolvido, mais desigualdade social tem. Exato. E o Brasil onde é que a gente reduz a desigualdade? Dando condições para as pessoas. Na educação. Porque se tu tiver uma educação boa e uma base boa, depois tudo flui. Tu vai ter uma profissão melhor, tu vai ter um emprego que te dê um salário digno. Agora, se tu tem uma educação pública ruim, uma educação privada boa, a desigualdade só aumenta. Então, a educação é por aí que começa e esse é um dos grandes norteadores da atuação de uma pessoa pública, né? Sim, tem que perseguir isso aí. Países desenvolvidos, impressionante, chegavam a botar toda, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, graça para todo mundo. 10, 20, demora. 30 anos depois daquela geração toda que entrou,
todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo, todo mundo pensando, todo mundo... Exatamente. Menos violência, menos desigualdade, menos presídios. Né? Isso aí. Diminui as coisas ruins, diminui a informalidade e melhora as coisas boas, a qualidade de vida e os indicadores, né, da cidade, do estado, do país. Falando nisso, deputada, a gente teve ali uma situação, infelizmente, né, de uma professora. Isso também é uma coisa que daí transcende a questão dos países envolvidos, porque a gente vê muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos, tipo uma moda, né, infelizmente. Mas recentemente aqui em Caxias do Sul, uma professora foi atacada por facadas ali por 2 alunos, né? Como é que a gente faz para combater? Em Gravataí também, uma professora foi atacada, não foi a faca, mas foi atacada agora na última semana por um aluno também. Pois é, da minha época para cá eu vi que realmente deu uma mudada na questão do respeito da nossa época, Isso. Né? Mas respeito. O que está acontecendo? Eu acredito que nós tenhamos uma grande diferença com os Estados Unidos, que tem uma cultura terrível da arma né? E do aluno entrar armado para cometer algum ato, algum atentado. Sim. O que eu vejo na educação aqui nossa do Brasil é a falta de respeito, isso que tu disse, né? Na nossa época existia um respeito e aqui... Sim, Deus o livre, um professor mandar bilhetinho para o pai e para a mãe em casa, a gente tinha medo, tinha preocupação, chegava em casa, a mãe perguntava o que tu fez. É verdade. Hoje os pais perguntam o que o professor fez. O que o professor fez na escola, uma confusão, arma um barraco. A culpa é do professor hoje, né? Da escola do professor. Se eu puder contar, eu estudava numa escola lá em Gravataí. E um colega fez um aviãozinho de papel e jogou no pé da irmã Hélia, nossa professora de biologia, era uma escola católica. Eu também já estudei em escola com freira, com irmãs. Da Imaculado Coração de Maria, era da congregação. Aqui era o Santo Inês. Bom... Aí, aviãozinho nos pés da professora, a turma foi toda suspensa. Verdade, suspensa. Vai acontecer isso, né? Gente. Eu brinco assim, olha, foi mais ou menos como se a gente tivesse jogado o avião nas Torres Gêmeas. É verdade, sabe? Porque não tinha, daí não tem essa de foi aquele, então suspende todo mundo. E não é assim, isso não foi nada. Foi. Porque na sala de aula, assim. O professor, ele é autoridade, a gente tem que respeitar. E isso falta bastante. Mas, na verdade, a gente vive uma crise de autoridade. Com pais também, né? Exatamente. Parece que é uma tentativa de desbancar as autoridades. A questão da família, né? até a base também familiar. Exatamente. Então, se tu tem em casa alguém que ou não dá bola, ou até que incentiva, tá certo. O professor tá lá, tu que tá pagando, eu pago ele com os meus impostos. Quer dizer, tudo isso vai levando a que se chegue nessas situações que são mais drásticas. Claro. Né? Porque se tu vai minimizando algumas situações, nós vamos chegando nesse tipo chega uma agressão física. De problema. Exato. O que é inadmissível. Inadmissível, gente. Seja contra professor, seja contra o colega, seja contra uma pessoa na rua. Mas na sala de aula não, porque ali é que está o lugar para aprender. Claro que a gente diz que a educação vem de casa, né? Mas aí a gente aprende na escola. Também. Mas ali também nós aprendemos. Outra questão também, deputada, se pais e mães trabalhando, mães principalmente trabalhando, se passou muito também a responsabilidade da educação para a escola. Demais. Aí também caiu um outro exagero também. Isso. Só a escola e acaba sobrecarregando a escola também, que né? daí quer ensinar, mas aí tem coisas que vêm de casa mesmo. Tem coisas que vêm de casa, mas lá na sala de aula não importa, mesmo que em casa tu não tenha isso, na sala de aula tu vai ter que ter. Né? Agora o professor está sobrecarregado, né? Porque aí ele tem que fazer o papel de pai, de mãe, de professor, de psicólogo, de tudo. E ainda se ia dar um colete à prova de bala ainda. Vamos para o intervalo, mas tem mais um último bloco ainda, mais 15 minutos aqui para a gente continuar o nosso papo com a deputada. A gente já volta em instante só.
Estamos de volta neste último bloco do programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. Sempre lembrando aqui os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e serviços da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano e Iceberg Comunicação. Muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Nos segue lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá aquele like lá, ativa a notificação para receber as novas entrevistas e confere lá também os bastidores lá do nosso perfil no Instagram. Estou conversando com a deputada Patrícia Alba e já vou começar mostrando aqui, agora, às vezes mostrei a deputada com o Marco Alba, com o marido, agora vou mostrar a deputada aqui, já no segundo mandato, já aqui no programa Em Evidência, aqui já na Masper TV, né? Isso aqui acho que foi no finalzinho, no ano passado, né, deputada? Acho que sim. Acho que sim, no final do ano passado ali. Deputada, acho que tinha sido recém-eleita ali. Sim, primeiro ano do segundo mandato. Foi o primeiro ano do segundo mandato, exatamente. E aqui, deixa eu mostrar aqui, tem a gente aqui, ó. Deixa eu me exibir um pouquinho chique. aqui. Deixa eu me exibir um pouquinho. As fotos do Chico Pinheiro. Sim. Brincadeira, ó, aqui, ó. São ótimas. São ótimos. O Chico é brincadeira, faz mágica ali, né? Ele fica enganando com aquele celular dele, mas na verdade ele tem uma super câmera, ultra mega câmera. Não, e ele deixa a gente bonito nas fotos. Ele consegue deixar a gente, me deixa até com um pouquinho de cabelo, impressionante. Deputado, vamos seguir hoje o último bloco, quando o papo tá bom, passa rápido, mas eu gostaria de comentar, deputado, a gente começou falando no início do programa, no Plano Nacional de Educação que está sendo elaborado pelo Congresso Nacional. O que tem a ver com a gente isso, deputada? Bom, o Plano Nacional de Educação, ele é um plano que estabelece metas para toda a estrutura educacional para 10 anos. Ele é sempre um plano decenal. Então, nós encerramos um plano decenal, um PNE, que, aliás, encerrou no ano retrasado. Ele deveria, o ano passado, já estar pronto. Não foi do Então, agora, o Congresso recebeu do governo federal, então, um plano inicial, que vem do Ministério da Educação, certamente, mas ele vai para o Congresso para os debates, então, né, de o que os parlamentares que representam a população entendem que deve fazer parte deste plano. Por quê? Porque esse plano, ele estabelece metas, ele estabelece planejamento para os próximos 10 anos de várias áreas, ou seja, daquelas que os parlamentares e que o governo entende que sejam importantes, como, por exemplo, em quanto tempo tem que reduzir o analfabetismo, como que vai ser tratado a inclusão, como que vão ser tratadas as pautas, por exemplo, antirracistas, as pautas antissexistas, né? Inclusive, tive em Brasília, na semana passada, numa audiência pública, tratando destes dois últimos temas, porque a questão do preconceito racial e da discriminação de gênero, elas são dois temas que aumentam este desequilíbrio, que aumentam essa disparidade entre as pessoas, né? Elas aumentam a desigualdade. Então, elas têm que ser tratadas dentro da educação e dentro desse plano, que é o que prepara as bases para que tanto os governos estaduais e os governos municipais preparem também o seu planejamento. Então, a ideia é que no próximo ano, o governo do estado, junto com a Assembleia e com a comissão, faça o nosso planejamento, então, para os próximos 10 anos, né? O Plano Estadual de Educação. E ali são estabelecidas todas as prioridades da educação, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos num momento em que nós tivemos um déficit do ensino técnico, né? Se a gente for vendo ao longo do tempo, nós fomos reduzindo o ensino técnico e aumentando o ensino superior. Só que, muitas vezes, o aluno chega no ensino superior com um problema no ensino fundamental e médio. Né? E aí ele vai para o ensino superior com uma falta, com uma falha, sem uma base. Ao mesmo tempo, e isso é uma crítica muito forte minha, a educação ela não está
ensinando os alunos. Primeiro, ela não está ensinando os alunos para as profissões atuais e do futuro. Nós estamos ensinando os alunos para profissões do passado. É verdade, tentando ainda. A nossa escola é a mesma, do mesmo jeito que era lá no século XVIII. Concordo. 19. E olha que mudou. Exatamente. Então, isso é um problema muito sério que nós precisamos. E torna difícil para ensinar o aluno fica mais difícil ainda. Fica muito difícil, porque ele tem muitas outras opções fora. E aí na aula ele fica... É maçante. É aquela mesma coisa. E eu acho que uma coisa muito cruel também é que o aluno, ele sai da escola e ele fica desnorteado. Ele não sabe nem ir num banco, ele não sabe abrir uma conta, ele não sabe... Ele não vai ter um trabalho que ele possa sair e já tem alguma coisa que ele sabe fazer. Hoje não existe isso. Os alunos não são preparados para o dia a dia. Não tem uma orientação. Aí pode parecer saudosismo. Nós tínhamos orientação. Mas nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas domésticas, técnicas industriais, técnicas comerciais. A gente tinha um norte. Hoje, as crianças, porque eles saem crianças ainda do ensino... O SPB, estudo dos problemas brasileiros. Exato, a gente também tinha essa formação mais de política, né? Global, politizada, que hoje não tem. Então, e isso acho que é uma grande dificuldade. Mas isso tem que ficar estabelecido nesse plano nacional de educação, né? O que nós queremos na educação para os próximos 10 anos? Entendi. Mudando de assunto, deputada, tem uma questão aqui que eu já participei de algumas inaugurações, que isso interessa, eu acho que mesmo quem mora lá na fronteira, uma hora passa por aqui e passa, né, pela ERS 118, que é um calcanhar de Aquiles aqui para a região, né? E que está sendo feitas em trechos há anos já. Como é que está a situação agora, deputada? Olha, acho que quase 30 anos a ERS 118 está sendo duplicada. Eu tenho 30 e poucos anos de jornalismo, já fiz aí algumas inaugurações e o pessoal brinca comigo lá. Uma vez teve político que ficou bravo comigo, eu falei, mas eu já vim aqui inaugurar ela outra vez, aí fica inaugurando, inaugura, e levanta cone. E levanta cone, e a gente fica parado para vir para cá. Quer dizer, para vir para cá não, eu tive um evento antes, mas fiquei trancada na 118. Hoje ainda, depois desse tempo todo, 30 anos na depois. 118. 30 anos depois. E a questão da 118, claro que ela é uma rodovia que ela é essencial para o estado do Rio Grande do Sul, mesmo para quem mora distante. É verdade. Porque aqui é que transita a maior parte da população do Rio Grande do Sul. Exatamente, a concentração está aqui. Significa que a economia do estado do Rio Grande do Sul passa pela RS 118. Então, quanto melhor ela estiver, melhor é para a economia de todo o estado, né? E aí nós tivemos, então, durante todo esse tempo, uma duplicação dela, que veio sendo feita pelo governo do estado, com recursos do governo do estado, com todos os seus trâmites, todas as suas burocracias. E aí, o que aconteceu? Duplicação de Gravataí da Freeway, né? Na Freeway passa em cima da 118, então foi feita uma duplicação de Gravataí até o final, até a 040? A 116. Ah, não, 116. Para o outro lado. Para o outro lado. Tá. De Gravataí até a 040, que passa por Alvorada e Viamão, ainda é pista única, pista simples. Qual foi a nossa briga, digamos assim, a nossa luta, o nosso objetivo? O governo do estado, já no início do primeiro mandato, indicou que queria fazer uma concessão da rodovia da RS 118. Bom, primeiro que o governo passa anos e gasta recursos que nós vamos pagar por muito tempo ainda para daí fazer uma concessão dessa rodovia. Isso não é adequado, né? E até... Para não dizer outra coisa, não é adequado. É isso, vamos ser educados. Vamos ser simpáticos. Simpáticos, não é adequado.
E aí até o governo traz uma informação de que, bom, mas para fazer a manutenção precisa ter essa concessão. Mas, gente, se em 10, 20 anos aquele asfalto não durar, então... Bom, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Então não me venha falar de manutenção, que não pode ser. Não. Se for preciso fazer manutenção, chama a empresa que fez o asfalto. Essa desculpa não. Né? Não. Bom, aí o que então o governo disse? Bom, então nós vamos fazer o pedágio para duplicar o outro trecho. Isso. Né? Não, mas o que acontece? Pedágio justamente na cidade... um pedágio que passa por interno, Viamão. Exatamente. Além de ser um pedágio interno que passa por dentro das cidades de Viamão e Alvorada, são nas duas cidades mais empobrecidas do estado do Rio Grande do Sul. Né? Alvorada é a penúltima e Viamão estão 2 ou 3 acima. Aí vai botar um pedágio para a turma lá. Não é a forma de fazer, porque o pedágio, ele afasta empreendedores, claro. Ele prejudica a economia, um tiro no dependendo do lugar e da situação. Né? Ninguém é contra pedágio, tem momentos que tudo exato. Bem. Agora, esse pedágio, ele é chamado de pedágio urbano. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, é verdade. Né? Em rodovias que fazem um trânsito pendular, ou seja, a pessoa vai trabalhar e volta. Passa por ali todo dia, 2 vezes. Ela vai para o médico e volta. Ela passa ali várias vezes por dia, quer dizer, e não é admissível. E aí nós tivemos, então, o governo do estado dizendo, bom, então, se não querem pedágio, não vai ter duplicação. Vou botar mais dinheiro. Não, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos sem pedágio com duplicação. Até eu não sei se na revista traz esse tema, mas nós buscamos, junto aos deputados federais, emendas para fazer a duplicação. Nós já tínhamos uma conversa muito adiantada sobre esse tema, mas, felizmente, o governador Eduardo Leite, agora, ele já colocou a pá de cal em cima da história de pedágio na 118 e garantiu... A pressão também na sociedade e da Assembleia, muito, né? Só por causa disso, porque a ideia... Não, porque, inclusive, vai haver a concessão, Cláudio. Tudo bem. Esse trecho ele vai ser concedido sem pedagiamento e vai ser duplicado. Então, com auxílio dos recursos do FUNRIGS, que é o fundo esse que foi criado depois da enchente, né? Porque é um pedaço, né? É um pedaço que falta. Ele é um pedaço muito pequeno. Na verdade, esse custo desse trecho que é de Alvorada ou de Gravataí, né? Da Freeway, até a 040, ele teria um custo, vou chutar para cima agora, porque o projeto ele já é antigo. Ele teria um custo de 200 milhões. Tá? Isso é o valor de... Não chega o total das emendas, só das emendas de bancada dos deputados federais, por ano. Por ano, gente. Por ano, né? Então, é possível ser feito. Dá pra fazer. E vai ajudar e agora tanta a gente conseguiu. É uma grande conquista e é uma conquista, sim, dessa parceria entre o poder público, entre a Assembleia, entre os políticos, entre a sociedade civil organizada. O movimento RS 118 sem pedágio foi super forte e conseguimos alcançar nossos objetivos aí, sem pedágio na 118 e com duplicação. Que maravilha! Que coisa boa para encerrar. A produção já está dizendo aqui, a André já está dizendo que já terminou o nosso tempo, deputada, mas estamos que coisa boa. Estamos falando muito? Não, estamos falando que tem que falar, notícia boa principalmente, né? A gente fica aí só contando aí, o ano passado tivemos as enchentes, aí só coisa ruim, então que coisa boa, a gente está falando de, né? Não é nem reconstrução, é de construção mesmo, de continuar construindo o nosso estado, aqui e ali, escola, estrada, infraestrutura, é isso que o povo quer e o povo agradece. Menos brigas na política, né? E mais construção. E mais construção, isso aí, né? Porque é isso que aqui embaixo aqui é que a gente gosta de ver. Muito obrigado por nos atender, deputada. Um abraço para o Marco Alba lá também, tá? Para toda a equipe. O Marco, posso dizer que o Marco virou vô hoje, nasceu um netinho, Mateu, hoje à tarde. Parabéns, então, babão, do jeito que é. O vô faceiro. Fica faceiro da vida. Um excelente trabalho na Assembleia. Muito obrigada. Né? E a gente segue acompanhando, então. O que precisar, pode contar com a gente, tá bom? Agradeço, Cláudio, e agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar com os nossos cidadãos gaúchos aí, brasileiros. E sempre que for convidada, faço questão de estar aqui, porque é uma honra para mim. Obrigado por nos atender, deputada.